Tá. Então, meu nome é Márcia Helena Monteiro de Mello, eu sou fisioterapeuta aqui do HC e trabalho aqui na enfermaria da Hemato há muito tempo. A nossa enfermaria hoje em dia contém leitos da Hemato benigna, que a gente chama, são as doenças não oncológicas, e as doenças oncológicas e TMO. São doenças, em geral, de sintomas inespecíficos, né? O paciente não tem uma coisa objetiva, ele tem febre, ele tem fraqueza, ele tem fadiga, né? E muitas vezes isso dificulta o diagnóstico inicial da doença. Até aparecer algum sintoma mais objetivo, tipo sangramento, ou tipo uma infecção que demora para se resolver e tudo, que faz o diagnóstico, ou pelo menos o paciente ser encaminhado à doença, a um hematologista, né? As três principais doenças oncohematológicas que necessitam de internação são as leucemias, os linfomas e o mieloma múltiplo. É muito do que a gente recebe aqui. Então, as leucemias, por exemplo, são vários tipos hematológicos, vários tipos histológicos, e nesse diagnóstico geral, elas fazem uma alteração muito mais importante da imunidade. Então, é um paciente que, além da fraqueza, da fadiga, tem infecções mais importantes, tem sangramento gengival, por conta da alteração da série granulocítica, que a gente chama, da série branca, que cuida da imunidade, né? Nos pacientes que têm linfomas, o linfoma afeta o que a gente chama de órgãos linfáticos secundários, que também fazem parte do sistema imune. Então, ele pode começar com um aumento dos gânglios em várias regiões do corpo, que o povo chama popularmente de íngua, né? Então, isso acontece quando você tem uma infecção, quando você tem uma agressão. Nem todo aumento deste tipo é um linfoma. E costuma aparecer muito em pacientes jovens, tem até algumas pessoas da mídia que recentemente tiveram isso, com os sintomas característicos que demoram 6 meses, 8 meses, de febre inespecífica, sudorese, perda de peso, né, até aparecer uma manifestação mais importante que leva ao diagnóstico. Dentre as doenças que causam mais comprometimento motor, existe o mieloma múltiplo. É uma doença que é mais presente em idosos, né? Idosos acima de 60, 70 anos. Ela é uma doença hematológica, mas a célula hematológica alterada faz uma interferência na regeneração óssea. Então, esses ossos se tornam frágeis, com áreas de lesão lítica, que a gente chama. É como se alguém pegasse e tirasse uma área grande do osso, assim. E nessa área frágil pode fazer uma fratura patológica. Então, são comuns fraturas em coluna vertebral, por coisas muito simples. Tem pacientes que contam que levantaram o braço e fraturou, né? E esses, sim, peregrinam muito tempo em ortopedista, reumatologista, até mesmo em algumas clínicas de fisioterapia, até fechar o diagnóstico como de mieloma, tá? Então, é uma doença que, assim, o investimento na reabilitação, em geral, tem que ser mais cuidadoso, um pouco mais prolongado do que isso. Esse paciente, por ser idoso, muitas vezes é confundido com um paciente que tem dor por conta de artrose, que tem dor por conta de alguma algia mecânica da coluna e é encaminhado para a fisioterapia como um tratamento conservador. É aí que o fisioterapeuta tem que ser ativo e perceber assim que o que ele está fazendo que melhoraria um paciente que tem uma algia mecânica, naquele paciente não está melhorando. Então, tem alguma coisa errada. E encaminhar esse paciente de volta para o médico fazer uma abrangência muito maior nesse paciente. A gente conta muito caso, né? Teve recentemente uma paciente internada aqui que veio de uma outra cidade para o casamento da filha dela, que já estava seguindo na cidade dela com bastante dor, já tinha dificuldade de marcha, veio com a sua bengalinha e tal, mas até então era artrose. Chegou aqui, o negócio estourou, ela tinha uma lesão em coluna cervical, que é um lugar super delicado, e ela fez uma paraplegia, uma tetraplegia, do pescoço para baixo. Teve que fazer uma abordagem cirúrgica, entrou via PS, uma complicação muito maior que poderia ter sido descoberta antes e não foi, porque muitos desses pacientes são tratados como assim. Ninguém pensa, às vezes, numa doença muito mais grave, né, que está acontecendo. Pensa que é uma coisa própria da idade, que é artrose e tudo. Então, o fisioterapeuta que atende em ambulatório também tem que ficar muito atento a esses encaminhamentos médicos.
doença oncohematológica é muito parecido com a das outras, é baseado grandemente na quimioterapia. A quimioterapia atua por via sistêmica, né? Ela não é um remédio que vai só no local que precisa. Ela, em geral, afeta outros sistemas orgânicos também, secundariamente, aquele efeito de morte celular que ela precisa fazer para deter a doença oncológica, tá? Em função disso, o paciente sente uma série de efeitos inespecíficos que a gente chama. O principal deles é a fadiga. Fadiga é extremamente relatada na literatura. Existe uma série de escalas de se medir fadiga, pela físio, pela psicologia, por várias coisas, que é uma coisa que interfere muito na vida diária do paciente. Tá? Aquele desânimo, aquela sensação de dificuldade para realizar suas tarefas diárias, que pode chegar até uma fraqueza muscular mesmo. Fraqueza muscular é uma coisa mensurável. A gente coloca um aparelhinho, faz um teste de força e detecta que aquilo tem um nível abaixo do que seria esperado para aquele indivíduo, né? Então é aí que a físio entra, no sentido de tentar manter o indivíduo mais próximo da normalidade possível, tá? Até ele terminar o tratamento. Em geral, esses sintomas são transitórios. Terminou o ciclo da quimioterapia, começa a recuperação dos sistemas como um todo e o paciente melhora, readquire as suas funções. Só que os tratamentos de doença oncohematológica são prolongados ao longo de um ano. O paciente faz isso em ciclos. Faz o primeiro ciclo, demora um tempo para recuperar, faz o segundo ciclo daqui a um mês, 2 meses. E tem protocolos de tratamento que são 8, 10 ciclos. Então, quando chega lá no final, depois de 8 meses de tratamento, o paciente está realmente muito debilitado. Então, se ele acompanhar junto com a fisioterapia, com uma atividade física branda, com um estímulo à marcha, de subir e descer escada, a gente recomenda muito, por exemplo, em vez de você ir de elevador, vai pelas rampas, vai pelo corredor em geral, que isso já te serve de estímulo para você não perder o mínimo que você tem, né? Então, baseado nisso é que a gente atua. A atuação do físio é importante também quando o paciente tem intercorrência, tá? Quimioterapia é um remédio muito forte. Ela, para matar, vamos pensar assim, as células oncohematológicas, ela afeta todas as outras normais, né? E a imunidade desse paciente é muito rebaixada. Então, a principal complicação dos ciclos de quimioterapia é infecção, tá? O cuidado contra a infecção é extremamente grande nos centros que atendem esses pacientes. As principais vias de infecção são o catéter venoso central, que é um catéter grande que eles usam para receber quimioterapia, sangue e outros medicamentos mais delicados, e por via respiratória, porque o nosso hospital é normal que nem os outros. O ar que ele respira é o mesmo que a gente está respirando aqui, né? Então, a gente tem surto de gripe, quando está na temporada de inverno, tá? Gripe em nós não faz nenhum estrago muito grande, mas neles pode virar uma pneumonia, pode virar uma complicação muito grande. Então, a atuação do físio na avaliação desse paciente que vem encaminhado para nós, para detectar as possíveis comorbidades que possam facilitar a incidência da via respiratória, é fundamental. Por exemplo, um paciente mais idoso, que é mais obeso, tem mais dificuldade para tossir, é um paciente que possivelmente vai ter mais complicação respiratória. Um paciente que foi fumante, tá? Durante a sua vida inteira, e que tem aquela bronquite de fumante, que é natural, também tem tendência a muito mais complicação respiratória. A gente investiga a história de tratamento desse paciente, se ele já teve alguma infecção respiratória importante, que possa ter deixado uma sequela, deixado uma limitação funcional no pulmão, porque a infecção respiratória é muito séria. Se você não entrar rapidamente com todo o arsenal de tratamento que você tem, que inclui fisioterapia, medicamento e várias outras drogas, o paciente pode não sair daquela complicação. Então, a nossa intenção sempre é agir o mais rápido possível, identificar o que está acontecendo, qual é o patógeno que está em ação ali, se é vírus, se é bactéria, o que é, e entrar com um arsenal muito grande e rápido. Então, o advento da ventilação não invasiva, por exemplo, que é uma coisa recente, de uns 20 anos para cá, facilitou infinitamente a nossa vida.
Então, a gente tem equipamentos desse nível que podem ser usados numa enfermaria comum, que evita, por exemplo, a transferência desse paciente para a UTI. Evita esse paciente ser entubado, que é uma coisa invasiva, cujas chances de complicação devido à intubação em si são muito maiores para um paciente que está muito debilitado, né? Então, a fisioterapia caminha muito junto nessa vigilância diária, tá? E aí, percebeu alguma coisa, avisa o médico, detona o screening de investigação com tomografia, o que tiver que ser, e já entra mais pesado na atuação da fisiorrespiratória. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz em congresso. A gente usa o termo margens de segurança para o atendimento. Essas margens de segurança não são bem definidas na literatura. Não tem um livro que te fale especificamente qual seria o nível de plaquetas adequado para você atender um paciente, por exemplo. Então, quando eu vou em congresso, as pessoas me fazem muito essa pergunta. Ah, mas eu posso fazer aspiração, que é um procedimento invasivo, num paciente hematológico? Pode, desde que você tenha um cuidado. Então, por exemplo, um paciente normal, usando o exemplo das plaquetas, deveria ter em torno de 100 mil plaquetas. Os nossos têm 20 mil quando muito. Tá? Então, tem paciente que tem 3 mil plaquetas e tudo e faz fisioterapia. Então, as pessoas às vezes têm muito receio de mexer com o paciente, mas se eu fizer uma mobilização dos membros inferiores, ele pode sangrar? Não, se você fizer adequadamente, né? Então, acho que precisa muito mais divulgação. As especializações de fisioterapia oncológica, em geral, pensam muito mais nos tumores e menos nas doenças oncohematológicas, que são um capítulo um pouco mais à parte dentro da oncologia como um todo, que tem diferenças da onco geral. O nosso paciente geral é mais debilitado do que o da onco geral. Tá? A químio que os nossos fazem é mais agressiva do que a da onco geral. Mas quanto mais divulgação isso tiver na graduação e tudo, a graduação hoje em dia, já dei aula em graduação, sou convidada para dar aula na graduação daqui, em geral tem uma ou duas citações, uma aula sobre hematologia, que revê as funções típicas do sangue, né? Que revê as grandes doenças hematológicas e tudo, para que o profissional seja preparado. Acho que para atuar num centro especializado, ele precisa realmente de uma especialização mais aprofundada, tá? Para atuar no meio em geral, para receber, por exemplo, um paciente oncohematológico que já terminou o seu tratamento e precisa de uma continuação da fisioterapia, como por exemplo esse que a gente citou, um paciente de mieloma múltiplo. Se ele fizer uma avaliação bem detalhada no início, colhendo todos os dados da história desse paciente, entendendo tudo que foi acontecendo de tratamento até se chegar ali, é seguro atender, tá? Porque o paciente já passou a fase mais delicada, o próprio paciente em si, os nossos pacientes são muito instruídos, por mais simples que sejam. Eles sabem o que é plaqueta, se você perguntar, eles sabem te dizer qual é a contagem de plaqueta deles, porque eles perguntam isso pra gente. A minha plaqueta subiu hoje? Como é que eu estou? A minha medula está pegando? Está melhorando? Então, eles aprendem a saber lidar com essas coisas de, né? Ah, olha, hoje eu estou mais cansado, será que eu não estou com anemia? A minha hemoglobina não está muito baixa? Então, isso é uma coisa que a gente também estimula muito, que o próprio paciente aprenda e saiba dar essas informações o mais correto possível nos diversos lugares aonde ele vai passar. A fisioterapia aqui é espalhada, nós temos equipes diferentes para cada setor, por ser um hospital escola, por ter essa divisão em clínicas, que é diferente de um hospital geral, né? Então, o paciente chega para nós via ambulatório do TMO, muitas vezes encaminhado de outros estados, tá? Esse paciente fez o seu tratamento da doença de base que a gente fez, ou fez o diagnóstico lá na sua cidade, mas precisa de um tratamento mais detalhado e tudo, ele é encaminhado para cá, né? Aí é recebido, faz uma avaliação da enfermagem, uma avaliação médica, uma avaliação da físio também, onde a gente pergunta todos esses detalhes e tudo. E o paciente vai entrar naquela fila que a gente chama, naquela rotina de internação, que os médicos determinam de acordo com a gravidade, né? Quem está mais grave vai primeiro, quem está mais estávelzinho pode esperar mais um pouquinho, né? E a gente dá orientações gerais para ele,
nessa época. Eles perguntam muito se eles podem voltar a trabalhar, ou se eles podem andar, se isso não é arriscado para eles, se eles têm que ficar em repouso e tudo. A gente não gosta de repouso. A gente fala assim, se você se sentir confiante e tranquilo, você faça uma atividade física branda. Vá na padaria perto da sua casa, tá? Ande no quarteirão ao redor de onde você mora. Esse estímulo vai ser importante para você permanecer bem quando você for chamado para a internação, tá? A não ser que o paciente seja um paciente mais debilitado, que use um andador, ou bengala, em geral mieloma, aí a gente puxa para o atendimento da físio específico, que nem sempre é realizado aqui. Hoje em dia, com a rede Luci Montoro, esses pacientes podem realizar lá, podem realizar na divisão de medicina de reabilitação, que é um segmento do HC, mas que não é aqui dentro, é em outro local aqui de São Paulo, então isso é bastante espalhado. Quando ele chega para a internação, ele é recebido de novo, a gente refaz essa avaliação toda do que aconteceu desde a época que nós ouvimos, ou se não ouvimos, a gente colhe essa história detalhadamente, para a gente estratificar se é um paciente que vai precisar ser só acompanhado, tá? Esse que a gente passa e só, tudo bem, pergunta como é que tá, vai avaliando o dia a dia, ou se é um paciente que precisa de um atendimento formal, tá? Em geral, que tem alguma incapacidade já demonstrável, entra para um atendimento formal no pré-TMO nessa fase aqui. Aí todos os procedimentos são realizados, ele é acompanhado durante essa fase. A gente tem que entender assim, que a fisioterapia é uma parte de tudo que está acontecendo com ele. Vai ter um dia pós-quimioterapia que ele está se sentindo tão mal, com tanta náusea, com tanta fadiga, que a gente mal vai conseguir colocá-lo sentado. E a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que a fisioterapia naquele dia não vai render para aquele paciente, tá? Então a gente acompanha, estimula sempre que possível, coisas muito simples, de levar o paciente na balança, tá? A balança em geral é longe do quarto, aí a gente leva ele andando, empurrando a sua bombinha de infusão, com todos os medicamentos que ele tem, aquilo às vezes para ele já é a quantidade de exercício que ele tolera, tá? E explica muito claramente que o objetivo durante esta fase de internação é evitar complicações, tá? Manter um mínimo de atividade geral até que as coisas, o tratamento em si termine, ele tenha uma recuperação hematológica eficiente, para aí a gente pensar em melhorar a força, em melhorar alguma incapacidade que ainda restou e tudo. Quando é um paciente de mieloma, por exemplo, os que tiveram alguma lesão de medula espinhal secundária a essas fraturas patológicas que podem acontecer, eles vêm muito com aquela ansiedade, doutor, eu vou voltar a andar, e a gente tem que conversar isso muito bem na cabeça dele, para que ele não fique, ele não desvie essa sua ansiedade para uma coisa que não vai ser abordada naquele momento, tá? Porque não vai ser. A complicação do tratamento como um todo é muito mais abrangente do que a fisioterapia como um todo. Vai ter um momento em que a gente vai investir sim nessa recuperação do movimento que ele perdeu, da marcha, de um movimento de um segmento e tudo, mas quando ele estiver bem de todos os outros sistemas. Não dá para fazer isso num paciente extremamente debilitado. Tá? Então a gente instrui muito isso. Então a fisioterapia continua depois do tratamento da enfermaria em alguns pacientes como esses que ficaram mais debilitados. Ele é encaminhado para um centro de reabilitação formal, como esses que eu te citei, da rede Luci Montoro e tudo, para que ele consiga recuperar o máximo possível da sua capacidade motora novamente. A maioria dos pacientes terminou essa fase de tratamento mais agressiva, retorna às suas atividades normais, tá? Sem nenhum comprometimento motor específico. Retornam ao trabalho, voltam a ganhar peso, né, a fazer as suas atividades domésticas e possivelmente ao trabalho, dependendo do que eles realizavam antes, né? Sou suspeita para falar, é uma área assim que eu gosto muito, extremamente. Eu acho que a gente tem que entrar como um todo nisso daí. A fisioterapia é uma área tão abrangente e a gente precisa tanto que essa informação seja difundida. Então, por exemplo, quando a gente vê essas campanhas na televisão que falam das criancinhas
que precisam de medula óssea em algum lugar e tudo. Isso movimenta muito, isso comove muito as pessoas, entendeu? Então, acho que a fisioterapia precisa participar também desse movimento. A gente está tentando dar mais uns anos de vida para uma criatura. Então, isso é super importante. Talvez a gente não salve a vida dele para sempre. Isso é uma realidade que a gente tem que ter. Mas o que hoje em dia se pensa muito é na qualidade desta sobrevida. Tá? O tratamento do câncer é muito agressivo em várias outras especialidades. No câncer de cabeça e pescoço, no câncer de pulmão, no câncer de várias outras coisas. Na hemato, eu diria assim, o tratamento é agressivo, mas depois esse indivíduo tem condições de se recuperar. Tem condições de voltar a trabalhar de forma plena, tem condições de participar da sua vida familiar, com seus filhos e tudo. Então, eu me sinto muito gratificada de participar disso, de participar dessa visão como um todo, de que o câncer é uma doença que um dia vai ser plenamente tratada. Então, me sinto muito feliz disso. Tá? Para se ter uma ideia, os convênios ainda não o aparelho eletrotermofoto, eu acho que é o grande gargalo. Acaba se adaptando em alguns códigos, mas os convênios sabe que os aparelhos vão facilitar.